Canal Por Amor por Você apresenta o especial O Milagre da Cruz. A Páscoa. Um coelho? Ovos? Não, esta noite não é sobre um coelho, é sobre um cordeiro. Aliás, o cordeiro. E também não é sobre a doçura do chocolate, mas sobre o amargor da cruz. É sobre vergonha, pecado e morte, trazendo força, perdão e vida. Uma cruz que não era dele, pecados que não lhe pertenciam, morte que era nossa. A cruz era símbolo de vergonha. Só os piores criminosos recebiam essa condenação, mas para nós ela é motivo de alegria, pois nos conta a história da vitória de todas as vitórias. A cruz é a história de um plano audacioso, impensável, inimaginável e imensurável. Ela conta a história do maior dos milagres. Esta noite, convidamos você a se juntar a nós em louvor e adoração, refletindo e agradecendo pelo maior dos milagres, o milagre da cruz. Que você contemple a cruz e contemple a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro cujo sangue nos limpa, restaura e salva. Bendito seja Jesus, o Cordeiro de Deus. Por onde ele andou, por onde ele ensinou, por onde ele curou, ele mudou tudo. Até o dia em que tudo mudou. O mesmo Jesus que fora aclamado com hosanas, agora ouvia os gritos de crucifica-o, vindo da multidão. A multidão, que parecia amá-lo no domingo, o odiava na sexta. Crucifica-o! Mas esse era o plano, desde antes da fundação do mundo.
Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E porque ele morreu, hoje a cruz é símbolo da nossa vitória e esperança. Morrendo de braços abertos, Cristo abraçou a humanidade. Seu convite continua ecoando: vinde a mim. Ao olhar para a cruz, encontramos vida e esperança. Encontramos o amor derramado ali por nós. Encontramos o sacrifício de sangue por um pecador que não é merecedor, mas que é alcançado pela graça de Cristo. A cruz não era dele. A cruz não era para ele. Os açoites eram nossos. Eram nossas as cusparadas, as bofetadas, a humilhação, a dor. Era a nossa via dolorosa, era o nosso fardo, os pregos e os espinhos. A coroa da vergonha era minha e era sua. A cruz era nossa. Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, por você e por mim. Ele sofreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Ele fez isso por amor e por amar. Alguém já te amou tanto assim? Com uma
malfeitores, morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu No domingo, Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei. Hosanas ao filho de Davi, gritam as multidões pelas ruas. 4 dias depois, ele participa da ceia junto com seus discípulos. Após a ceia, ele caminha vagarosamente para o jardim do Getsêmani. Agora não há multidão, não há palmeiras, apenas a lua clara e cheia que brilha num céu sem nuvens. Silêncio. O coração triste, angustiado nessa noite de sua última agonia. Ele carregava o pecado do mundo. Sentia-se excluído da presença de Deus. Seus amigos dormiam. No silêncio daquela noite agonizante, Cristo entra no horto. Sozinho. Ele cai de joelhos e ora ao Pai. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade.
Um beijo. Com esse sinal, Judas trai aquele que era sua própria esperança. Jesus é preso, acorrentado e levado à presença dos seus acusadores. Ao passar Jesus pela porta do pátio de Pilatos, a cruz, preparada para Barrabás, foi posta sobre seus ombros feridos. Açoitado, ele não suportou o peso e caiu desmaiado sob o fardo. A multidão que seguia o Salvador viu seus passos fracos e vacilantes, mas não manifestou qualquer compaixão. Insultaram-no e xingaram-no por não conseguir carregar a pesada cruz. Aquele que havia sido recebido como rei apenas alguns dias antes, era seguido agora pela mesma multidão, desta vez entre gritos de morte e palavras de ódio, enquanto caminha para o Calvário pela via dolorosa. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor pude ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus transformou a via dolorosa, a via da morte, no caminho para a vida. Obrigada por nos acompanhar nesta reflexão sobre o milagre da cruz, por relembrar junto conosco a história de um plano impensável, impossível, insondável, sem precedentes. Um único ato que mudou a história. Ele foi um carpinteiro, um professor, um exilado, um líder. E ainda assim, ele fez o que nenhum carpinteiro, professor, exilado ou líder jamais havia feito. Como todas as pessoas antes dele, ele viveu e morreu. Mas diferente de todos antes dele, ele ressurgiu dos mortos. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque ele vive, ele, ela, eles, você, eu, todos nós, viveremos de novo. Porque ele vive, o aguilhão da morte foi vencido e o inferno foi derrotado. Nós podemos começar de novo. E de novo. Não há mais temor.
Nossas vidas estão em suas mãos. Cristo ressurgiu, a tumba está vazia. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós também viveremos.